Diz assim para o teu irmão nessa noite: ainda há uma esperança. Aleluia. Queridos, nós vemos aqui Isaías capítulo 65. Isaías nós conhecemos que é um profeta messiânico. O livro dele se refere a Jesus todo o tempo, se refere ao Messias que irá vir. Isaías, querido, o profeta de Deus que tipifica, que exemplifica a vinda de Jesus, do Messias, a qual os judeus esperam. E ele aqui cita no seu capítulo de número 65, ele diz assim: diz o Senhor, como quando se acha suco num cacho de uvas, e os homens dizem: não o destrua, ainda há alguma coisa boa nele, assim farei por amor dos meus servos. Querido, esse capítulo, Isaías, ele vem aqui dizendo que o povo, querido, a qual Deus veio buscar, a qual Deus tinha uma promessa desde o tempo de Abraão, este povo estava desprezando, esse povo estava abandonando, esse povo não dava importância, esse povo não dava ligança. Mas ele diz no versículo 1: eu fui buscado dos que não me perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. Há um povo que não invocava o meu nome, e eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Querido, Deus, ele veio com o propósito de salvar este povo escolhido. Mas nós podemos ver no decorrer da história que muito ele foi desprezado, muito, querido, foi abandonado. O povo, querido, que não sabia a quem servia. Nós podemos ver lá em 1 Reis, no capítulo 18, que o profeta Elias, querido, em meio àquela situação, ele chama o povo para uma decisão, ele chama o povo para um propósito, porque Deus não estava aguentando mais a idolatria, a abominação, a qual Acabe e sua mulher Jezabel estava fazendo. Querido, e matando o profeta, e perseguindo o profeta, e fazendo o povo adorar a Baal, fazendo o povo se prostituir, fazendo o povo sacrificar a criança. E Elias, no meio daquela situação, revoltado, ele chega até o lugar, ele ora e fala: por causa da bagunça de vocês, Deus vai parar a chuva. E ele ora, querido, e ali, e Deus ali cessa a chuva. Querido, no capítulo 18 de 1 Reis, Elias, ele convoca o povo para uma decisão. Ele fala: tá bom, vamos decidir hoje quem é Deus neste lugar. Se Baal for Deus, ele vai ser adorado. Mas se o Senhor for Deus, ele vai ser adorado. Mas para isso precisamos fazer uma prova. Então é o seguinte: primeiro vocês vêm até aqui o meio da cidade, na praça, invoca Baal e chama Baal. Se Baal receber o sacrifício, Baal vai ser adorado. Mas se o Deus de Israel receber o sacrifício, ele será adorado. Elias chama para um desafio aquele povo que estava na idolatria, na bagunça. E ali nós sabemos da história que os profetas de Baal ficaram da manhã até o meio-dia, gritando, pulando, se cortando, se mauselando, se machucando, e não aconteceu nada. E Elias chegou a um ponto que já começou a zombar deles. E aí? Será que o Deus de vocês foi passear? Será que o Deus de vocês está viajando? Será que o Deus de vocês saiu num turismo? Será que o Deus de vocês foi para as Olimpíadas? Não veio, não respondeu? Agora é minha vez. E ali diz, querido, que ele arruma o altar, ele prepara as 12 pedras para representar as 12 tribos de Israel. Ele ali pede água, e não pede pouca água. E é interessante que naquele tempo de escassez, querido, não tinha água, mas ele fala: traz água, enche de novo, e traz mais água, enche aqui de novo, esse espaço, esse lugar. E ele prepara tudo, ele prepara ali um sacrifício, e ele ora a Deus. E quando Elias ora a Deus, querido, Deus do alto do céu responde, e responde com fogo. E todo aquele sacrifício oferecido pelo profeta Elias, ali Deus desceu com fogo consumidor. E diz a palavra de Deus que queimou tudo, não ficou nada. E ali não ficou nada, Deus recebeu. E quando Deus recebe o sacrifício, Elias olha para os homens, ele olha e fala: vamos pegar esses profetas de Baal e vamos
matar todos. E pegou todos eles, desceu até o ribeiro e matou todos. Acabou. Aí nós pensamos, agora o povo vai pegar firme. Agora você, porque não é possível. Depois de um milagre desse, de uma resposta dessa que Deus deu. Mas não. Nós vemos no decorrer da história que ainda continua a incerteza, a dúvida, a duplicidade, o cochear entre dois deuses. Mas, querido, quando Deus aqui usa o profeta Isaías, Deus fala, Ele não estava falando para esse tempo. Isaías aponta para o futuro e diz: eu fui buscado dos que não me perguntavam por mim, e fui achado daqueles que não me buscavam. Deus, que Ele estava falando de um povo que hoje, nesse dia de hoje, está buscando, querido. Olha, querido, um povo que era perdido, um povo que não tinha esperança, um povo que esse Deus não veio para ele. Que nós podemos ver, querido, o próprio Jesus diz para a mulher cananeia que não é lícito pegar o pão e dar o pão da mesa e servir aos cachorrinhos, primeiro se dá aos filhos, querido. O próprio Jesus diz isso. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão, minha irmã. Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus, pelo teu infinito amor, olhou para mim, para a tua vida, aqueles que não tinham valor, aqueles que Ele não veio para Ele. Deus, querido, se compadeceu. Deus olhou para mim, para a tua vida e disse: olha, pode dizer que não vale nada, olha, pode dizer que não tem futuro, olha, pode dizer que não presta, mas nessa noite Deus manda te dizer, meu irmão, assim diz o Senhor, Ele tem uma esperança para a tua vida. Ele diz, como Ele representa o cacho de uva, Ele diz: Ele não vai nos jogar fora, não vai. Meu irmão, porque o que acontece muitas vezes em nossas vidas, querido, o inimigo se levanta, querido, e diz, e aponta a minha, o meu e o seu pecado, a minha e a sua culpa, e nos pontos fracos da nossa vida, para dizer: você não dá mais nada, você não rende mais nada, Deus não quer mais saber de você. Mas a palavra de Deus nos fala nessa noite, que Deus, Ele não desistiu de nós. Não desistiu. Ainda há coisa boa nele. Fala para o teu irmão: ainda há coisa boa nele. Espera, confia. Fala assim: opa, em você também, não é só nele. Ainda há coisa boa que Deus quer produzir, querido. Ainda há milagre na tua vida. Ainda há esperança, querido. Deus, querido, Ele tem algo para fazer na minha e na tua vida. Ele está dizendo para nós: não desistamos, não paramos, porque há algo ainda. O profeta Isaías, esse mesmo profeta, no capítulo 42, no versículo 3, ele diz que Deus não vai apagar o pavio que ainda fumega, e ainda não vai, querido, amassar a cana que já está amassada. Ainda há uma esperança. Ainda, querido, Deus quer fazer algo. E Ele nos fala nessa noite: não desista. Quando, querido, nós vemos esse texto lá em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele diz isso. Ele cita o profeta Isaías. Ele cita isso, querido, que o profeta Isaías, Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, Israel não soube. Primeiro diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, e fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Fala para o teu irmão: Deus
está falando de nós. Ele está falando conosco nessa noite, querido. Conosco. Há coisa boa na minha e na tua vida. E que Deus quer aproveitar. E que Deus dessa coisa boa, Ele vai dar muitos frutos. Que Deus dessa coisa boa, Ele vai pegar, Ele não vai jogar fora. Nós podemos ver na Bíblia. Se nós olhássemos para a vida de Paulo, quando era Saulo, talvez quantos cristãos queriam pegar? Olha, se eu pudesse, mandava matar esse Saulo. Por quê? Porque ele já matou, ele está perseguindo. Mas Deus falou, não. Falou para Ananias, vai lá, porque para mim é um vaso precioso, é um vaso de honra. Nós podemos olhar para a vida de Pedro, turrão, cascadura, apressado, acelerado, mas depois que ele se converte, quando Jesus ressuscita lá na beira do mar, ele chama Pedro. Eu quero te fazer uma pergunta lá no Evangelho de João, nos capítulo 22. Em diante, Jesus chega à praia com os discípulos e encosta Pedro e fala, Pedro, eu quero te perguntar uma coisa. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. E mais uma vez ele pergunta. E Pedro começa a ser tratado. Ainda há coisa boa. Sabe, querido? Deus, o olhar, a ótica de Deus é diferente do que a ótica do homem. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, não querendo supervalorizar nós, porque nós não estamos, como disse João Batista, é necessário que eu diminua e ele cresça. Não supervalorizando nós, não enchendo nosso ego que não temos nada, mas muitas vezes olhamos para nós mesmos, querido, e desistimos e falamos que não dá. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão: há algo na tua vida que é precioso para Deus, que Deus olha e valoriza. Muitas pessoas talvez não valorizem, muitas pessoas talvez desprezam, querido. Muitas pessoas muitas vezes olham para mim, para a sua vida e não dá nada, mas Deus está dizendo nessa noite, Ele olha para mim, para a tua vida, e Ele crê, Ele confia e Ele investe. Aleluia, aleluia. Oh, meu irmão, porque o profeta Isaías, ele diz aqui profeticamente, Deus não vai jogar fora. O apóstolo Paulo diz: aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar.